A Juscelia vai apresentar para a gente o processo da construção da mesa, do processo da mesa até o processo de encerramento das mesas de negociação com o governo federal, e o Pedro vai falar dos desafios, né, da sequência desse processo da nossa luta para a aprovação de um PL da negociação coletiva no setor público. Então, com a palavra, a companheira Juscelia. Bom dia a cada companheiro e cada companheira. Esse é um momento bastante importante para nós, das três esferas da CUT. Vocês estão percebendo, né, na fala da doutora Camila, na fala da Mônica, o tamanho do nosso desafio de que o serviço público sempre esteve, né, em disputa, mas agora mais do que nunca, por conta do financiamento, que a gente, ao longo do tempo, fez uma luta muito grande para as nossas conquistas enquanto servidor e servidora, mas também para buscar dinheiro para o Estado. Isso fez parte da nossa luta, da nossa mobilização, a gente lutar para que o Estado tivesse recursos para poder investir em política pública. Investindo em política pública, investir naqueles que realizam, executam a política pública. Então, o processo de negociação coletiva, para nós, é muito caro, né? É um processo que a gente precisa garantir com urgência que aconteça de fato nos estados e municípios e também no governo federal. E, de preferência, negociações permanentes. A Convenção 151 é a convenção que trata da negociação coletiva no setor público. Ela é uma convenção que já foi ratificada no Brasil, mas não foi regulamentada. Já houveram algumas tentativas de regulamentação, tivemos bem próximo de concretizar, mas não conseguimos, né? Às vezes, por conta da nossa própria articulação e unidade entre centrais sindicais e entre as diversas esferas, né? Outras porque tivemos governos que não deram a importância devida ao serviço público. E desde antes mesmo do governo Lula assumir, nós, das três esferas da CUT, juntamente com o grupo de servidores representados pelas centrais sindicais, nós fizemos uma série de reuniões, de atividade, fizemos reuniões com a equipe de governo que está elaborando a proposta para o governo, e desde antes mesmo do governo assumir, nós estávamos para e passo, né, exigindo que o governo colocasse como prioridade a questão da regulamentação da Convenção 5. Logo que o governo assumiu, novamente nós nos reunindo e dialogando e criando estratégias, ficamos insistindo que o governo criasse logo, né, um grupo de trabalho para dialogar sobre a Convenção 5. Porque a Convenção 5 ela trata da negociação coletiva nos seus três pilares, né? A negociação coletiva propriamente dita, a proteção do dirigente sindical, o direito à liberdade da autonomia sindical e o direito de greve, que são questões que a gente tem vivenciado no Brasil, que muitas vezes as greves e os movimentos são para abrir mesas de negociação. E as nossas mobilizações, antes mesmo delas iniciarem, nós já temos interdito, já temos proibição, já temos a intervenção do judiciário. E em relação à liberdade e autonomia sindical, nós vemos um ataque pesado ao dirigente sindical, desde não desconto de mensalidades, como liberação de dirigentes, como uma série de questões que enfraquecem a organização sindical do setor público. E nós sabemos que reconstruir o Estado depende do olhar para o servidor público. E o que a gente vem vivenciando é uma culpabilização do servidor e da servidora por não ter uma qualidade na política pública. Olha o que as companheiras que me antecederam colocaram aqui. Então, nós levamos muitos meses para instaurar essa mesa, por conta de divergência de quem iria para a mesa, né? Nós temos 6 centrais sindicais que são oficiais e temos algumas que não são regularizadas, né? E todo esse debate, até que houve um consenso de estar as 6 centrais sindicais como membros e as outras como convidadas, e o governo também fez a sua equipe, e nós ficamos 8 meses, praticamente nos reunindo a cada 15 dias, dialogando nesse grupo de trabalho, onde eu e o Pedro Ermengol representamos a CUT neste grupo, e tinham de cada central sindical 2 pessoas, e do governo tinha um ministério, vários ministérios, a Casa Civil, o Ministério do Trabalho,
os ministérios mais importantes que discutem essa questão estavam presentes. A AGU, e nós, com muito discussão, muito debate, muitas idas e vindas, nós conseguimos construir uma proposta de consenso, que tinha os 3 pontos, que tem, né, os 3 pontos. Então, nós chegamos nesse acordo com o governo há quase um ano, né, em março, abril, eu estou abrindo aqui para ver precisamente qual foi a data, mas acredito que foi em abril. Nós chegamos à nossa última reunião e apresentamos para o governo, então, o nosso material construído até ali de consenso, que tinha uma proposta de negociação coletiva, tinha uma proposta de direito de greve, tinha uma proposta de proteção ao dirigente sindical, e nós estamos aguardando para que o governo levasse para a Casa Civil a discussão, que tivesse uma transformação de proposta de projeto de lei, porque aqui estava mais em termos de resolução, de textual, e não propriamente como um projeto de lei, e o governo iria transformar no projeto de lei, voltar para a comissão, apresentar para a gente, para que depois a gente pensasse na forma de apresentar para o Congresso Nacional. E estamos, então, né, até esse momento, nós ainda não tivemos esse retorno, até porque mesmo com as nossas insistências, e a nossa, principalmente a CUT, né, na intervenção do presidente da CUT estar, e eu e o Pedro estarmos sempre dialogando com o Ministério do Trabalho, a gente fazendo a nossa tentativa enquanto central, mas nós temos um ponto também que é bastante importante, que está sendo construído, que é a questão da estrutura do movimento sindical, né? Estrutura e financiamento, que também nós discutimos no nosso grupo de trabalho, e que a nossa decisão foi que, no grupo de trabalho que estão os presidentes das centrais, nós fôssemos incluídos nessa questão da estrutura do financiamento das entidades sindicais. Então, nós resolvemos fazer parte de um projeto que está toda a questão do movimento da organização sindical, de todos o setor público e o setor privado. E isso, né, como caminhou um pouco junto aquele grupo de trabalho que está ainda, né, na construção desse projeto, nós estamos com a Convenção 51, que provavelmente fará parte, né, do mesmo, da mesma proposta de projeto, tanto da estruturação como da negociação coletiva, que a gente espera, né, que ande, que caminhe ainda este ano, porque se não passar este ano, o ano que vem, a gente terá muito mais dificuldades. Então, dizer do trabalho que a gente realizou, eu e o Pedro, nós não perdemos nenhuma reunião, a gente participou ativamente na construção, na negociação, né, entre o governo e entre as próprias centrais sindicais, para que a gente tivesse minimamente uma proposta, que eu digo para vocês, se a gente conseguisse aprovar a proposta como ela está, como a gente chegou, até onde a gente chegou, eu não soltaria fogos por conta dos cachorros e das pessoas, né, com deficiência, que tem dificuldade auditiva. Mas eu tomaria uma champanhe, com certeza, para comemorar, porque tem muito avanço, né, na questão da regulamentação, da negociação coletiva, porque nós temos a convenção, foi ratificada, não foi regulamentada, e isso para a gente faz toda a diferença. Eu fico por aqui, porque depois nas perguntas e nos debates a gente pode intensificar um ou outro ponto que não ficou bem entendido. Muito obrigado, Célia. Pedro Amengol, te aviso com 2 minutos no chat. Qual é o tempo total mesmo, Sérgio? É 15, é? Não, tô dando 8, 9 minutos para cada um. Tá bom, tudo bem. Tá bom? Só para me organizar aqui. É lá. Não, primeiro, bom dia a todos e a todas, né, companheiros e companheiras que estão participando aqui desse importante debate, dessa construção aqui das 3 esferas do setor público da CUT, né? Em relação aí à regulamentação da negociação coletiva, do direito de greve, o processo que se deu na relação com o atual governo, né, desde a eleição do Lula, a Juscelia já passou para vocês aí com muita precisão, né, de tudo que aconteceu até agora.
Eu queria aqui contribuir com esse debate aqui, justamente porque alguém pergunta, bem, vocês fizeram isso, terminou em abril do ano passado e até agora não aprovaram, não foi aprovado por quê? Bem, eu queria agora conversar um pouco com vocês sobre as dificuldades, né, que a gente enfrenta em relação a esse processo, principalmente da regulamentação da negociação coletiva no setor público no Brasil. Nós temos um ambiente que se processa esse debate de uma resistência dos gestores do Estado brasileiro em admitir uma relação bilateral de trabalho no setor público. Isso é histórico. A própria construção sociopolítica do Estado brasileiro sempre se caracterizou por um Estado, na sua essência, autoritário, um Estado de visão unilateralista de Estado por parte das elites dominantes econômicas e políticas, né, tal. Um Estado de visão fiscalista, com a lógica de se diminuir os investimentos sociais e aumentar o fluxo do capital, e eles acham que negociar necessariamente garante algum tipo de acordo, que é um equívoco, né? Nem sempre negociar significa que vai ter acordo, mas eles são tão refratários a uma relação bilateral de trabalho que para eles não pode ter negociação, porque pode abrir alguma possibilidade de ter algum acordo. Embora dizer, e a política fiscal de arroxo só para as áreas sociais e para os trabalhadores, ela tem que estar, na sua essência, se sobrepondo, inclusive, à própria relação democrática de trabalho. Essa é a realidade que nós vivemos. Desde 2010, que, inclusive, o Congresso Nacional ratificou a Convenção 151 da OIT, e de lá para cá nós não conseguimos ainda, e estamos lutando para isso, efetivamente regulamentar esse direito essencial para qualquer categoria de trabalhador, que é o direito mínimo de se ter uma mesa de negociação, o direito mínimo de se ter uma data base para se discutir a questão das perdas, de se ter um espaço de diálogo com o seu empregador. O problema é que eles nos olham não como trabalhador, eles nos olham como servidor mesmo, na concepção literal da palavra, que é só para servir sem nenhuma perspectiva de estabelecer uma relação democrática de trabalho com gestores do Estado brasileiro. E nós sempre nos contrapomos na luta no final da década de 80 pelo direito à organização sindical, inclusive na Constituição de 88, nós garantimos o direito ao direito à organização sindical, que a gente não tinha, nós garantimos o direito de greve, e, infelizmente, não conseguimos, naquele momento, avançar no direito à negociação coletiva, né? Na discussão do RJU, inclusive, a gente conseguiu inserir a negociação coletiva em 1990, né? E conseguimos incluir no RJU, o artigo 240, o direito à negociação coletiva, né? Só que, em 1992, o STF acatou uma ADI, né, a 492 da PGR do DF, que requeriu o veto do artigo 240. E o Judiciário, e aí é um debate que eu quero destacar, né, porque, inclusive, para aqueles que, infelizmente, têm uma cultura de achar que as nossas demandas, se a gente judicializar as nossas demandas, nós vamos resolver os nossos problemas. Eu sou daqueles radical que entendo que o judiciário não é o nosso espaço de luta, porque o judiciário está para atender os interesses das elites dominantes políticas e financeiras. E não foi por acaso, por exemplo, né, que depois de 17 anos o judiciário disse, não, bora agora dar continuidade à ADI 2135, muito bem disposta aqui pela doutora Camila. Não foi por acaso, nada acontece por acaso no Estado. Foi porque nós resistimos à PEC 32, nós resistimos e conseguimos barrar ela até agora, né, na sua tramitação no Congresso Nacional, e o Judiciário resolveu ajudar as elites dominantes, porque esse julgamento do RJU, ele garantiu já alguns pilares da PEC 32, né, garantiu alguns pilares da PEC 32, por exemplo, a flexibilização de ingresso do setor público, que era um dos pilares principais, é um dos pilares principais da PEC 32, então, inclusive, podem retirar isso da PEC 32, que já está aprovado pelo STF. A questão da estabilidade só para alguns poucos, e o STF, de forma enviesada, criou uma coisa que desde 1990 eles iam tentando criar e não tinham conseguido, e o STF resolveu o problema para as elites, que foi criar a carreira típica de Estado do Estado brasileiro.
né? Assim, de uma canetada num julgamento que eles passaram 17 anos e eles despertaram agora. Não, não despertaram. Eles viram a dificuldade que as elites dominantes tiveram de aprovar a PEC 32 e resolveram ajudar, já avançar já no rumo da PEC 32. Então, e lá em 1992 foi o judiciário que a gente tinha garantido no RJU o direito à negociação, o judiciário simplesmente, através atendendo a ADIM, vetou esse direito, né? E o que se deu é essa realidade que nós temos no setor público brasileiro, da existência de negociação no setor, na maioria dos casos, se dá sob a égide da pressão. Nós fazemos greve hoje, a grande maioria de nós todos, estadual, municipal e federal, não por impasse na negociação, nós fazemos greve hoje para abrir negociação. É uma verdadeira distorção, porque normalmente a greve ela se dá pelo impasse na negociação. Não, nós do setor público, na maioria dos casos, nós temos de fazer greve para abrir a negociação. Né? E mesmo em algo, dependendo do tipo de governo, como nós tivemos recentemente no caso federal, o governo Temer e Bolsonaro, que mesmo fazendo greve não abria a negociação. Porque nós vivemos numa situação que só há algum tipo de diálogo quando os gestores, os governantes de plantão têm algum nível de vontade política. Mas mesmo esses governantes tendo algum nível de vontade política, o que a gente observa, nós já passamos por 2 governos Lula, 2 governos Dilma e agora um governo Lula, que há uma sinalização positiva por parte de alguns gestores, não são todos, de ter uma relação de diálogo com os trabalhadores do setor público. Mas mesmo quando isso acontece, a forma da negociação ainda é com viés de autoritarismo. A maioria das negociações se dá de forma muito impositiva por parte do Poder Executivo. Muito impositiva, bota na mesa, olha, é isso aqui, ou vocês aceitam ou não aceitam. Quer dizer, a negociação mesmo enquanto processo de tratativa, de sessão por parte das partes, de ida e volta de processo, existe muito pouco. O que a gente tem na prática, né, mesmo não tô, prefiro 10 mil vezes um governo Lula do que um governo Temer e Bolsonaro, claro. Né, que realmente sinaliza ainda mais, mesmo quando se dá alguma negociação, entre aspas, é de forma muito impositiva. Né? E está colocado aí esse desafio, né, a dificuldade. Olha, em abril do ano passado, como a Juscelia já falou, nós fechamos no grupo que nós fechamos com o governo. O governo ficou de encaminhar para a Casa Civil para nos devolver, né, no espaço de um mês, a minuta final do projeto de lei. Até hoje não devolveu. Bem, por que acontece isso? Bem, porque esses setores conservadores, que são refratários à regulamentação da negociação coletiva no setor público, eles não morreram, eles continuam dentro do Estado, eles continuam dentro do MGI, eles continuam dentro da Casa Civil, continuam dentro da AGU, se movimentando na perspectiva de dificultar essa tramitação. Eles não estão parados. Nós mudamos o governo, temos um presidente, né, de origem social-democrata e de postura social-democrata, no mínimo, mas o governo em si, o Estado em si, o poder do Estado em relação a essa demanda ainda é muito forte de forma contrária. Ainda é muito forte. E aqui está colocado para nós o seguinte, dois grandes desafios. O primeiro grande desafio é a gente pressionar, principalmente o governo, no sentido de encaminhar logo esse projeto para o Congresso Nacional. E aí, gente, se o governo encaminhar, nós temos uma luta muito maior, porque esse Congresso que está aí, mercenário, que só aprova as coisas com liberação de dinheiro, de emenda secreta, vai ser muito difícil a gente avançar com esse debate lá dentro, mas nós vamos ter de fazer uma mobilização no momento que o governo encaminhar esse projeto de lei, de fazer uma mobilização muito maior do que durante a PEC 32 nós fizemos, se a gente quiser ter alguma perspectiva de regulamentar a negociação coletiva no setor público. Nesse momento, a Juscelia falou, vou só repetir aqui, inclusive, está em uma movimentação das centrais sindicais, porque tem outras demandas da área de organização sindical, de aprovação de regulamentar o financiamento, de atualizar a organização, e as centrais estão estrategicamente trabalhando na perspectiva de encaminhar esse pacote junto para o Congresso Nacional, tanto do setor privado como essa demanda do setor público e a regulamentação da negociação coletiva.
Eu acredito que eu acho que até março, isso é uma estimativa minha, pelo que a gente tem conversado, esses projetos devem estar sendo encaminhados. Essa é a nossa expectativa. Mas isso não quer dizer que a gente não continue a pressão que nós estamos fazendo cotidianamente junto ao Executivo. Ontem mesmo a gente conversava num grupo que nós temos das centrais, de estar elaborando documentos, resumindo, de estar fazendo algum nível de pressão junto ao Executivo para que apresente, por fim, o produto daquele acordo que nós fechamos em abril do ano passado. E que esse produto, que é um projeto de lei, seja encaminhado ao Congresso Nacional. E aí nós vamos ter que nos rebolar, que vai ser a segunda e grande demanda, da gente ir para dentro do Congresso Nacional fazer com que, finalmente, a gente consiga minimamente ter esse direito fundamental de qualquer trabalhador, que é o direito de sentar à mesa com seu empregador e negociar suas demandas, negociar os seus problemas. Então, era essa contribuição que eu queria deixar aqui, gente, nesse momento, nessa plenária, e ficar aqui à disposição para o debate que virá aí a posterior. Um abraço a todos e a todas.